Vídeo falaremos de uma aplicação da indução eletromagnética, que é a guitarra elétrica. Para isso, vamos começar esse vídeo falando do compositor e guitarrista do Queen, o Brian May. Brian May, poucos devem saber, ele é um físico. Inclusive, em 2007, ele obteve o doutorado em física na área de astrofísica. Brian May, por volta de 1966, 1967, com a ajuda do seu pai em sua garagem, ele construiu a sua guitarra elétrica, que ele deu o nome de Red Special, que é essa guitarra aqui. Então, vamos ver como que é o princípio de funcionamento de uma guitarra elétrica. Para isso, vamos precisar recapitular dois aspectos relacionados à indução eletromagnética. O primeiro é a ideia da indução eletromagnética. Por exemplo, aqui nós temos um ímã, uma bobina que está conectada com um voltímetro e uma lâmpada elétrica. Se eu movimentar esse ímã próximo da bobina, vai gerar uma voltagem induzida, que gera uma corrente induzida que passa por esse circuito e acende a lâmpada. Olha só, movimentei, então gera uma corrente induzida. Então, primeiro ponto, observem que é o movimento que importa para gerar uma corrente induzida. Se o ímã estiver parado bem aqui no meio da bobina, ou seja, tem campo magnético passando aqui, mas não tem a variação do campo magnético. Se não tem a variação do campo magnético, não tem nenhuma voltagem induzida, ou seja, não tem nenhuma corrente induzida. O outro ponto que eu gostaria de lembrar sobre a indução eletromagnética é com relação à movimentação do ímã. Perceba que no momento que ele se afasta, a corrente é em um sentido. No momento em que ela se aproxima, a corrente elétrica na bobina é em outro sentido. Olha como ela está alternando num sentido e em um outro sentido. Tudo depende do movimento do ímã. Agora, o outro ponto que eu gostaria de lembrar é a frequência de oscilação do ímã será a mesma frequência de oscilação da corrente elétrica. Elas estão conectadas. Se a frequência é mais alta nesse ímã, a frequência na bobina será mais alta. E assim por diante. Com isso, já podemos entender de maneira bem simples como que é a estrutura de uma guitarra elétrica. Nós temos aqui a corda. A corda ela precisa ser metálica. Ela precisa ser de um material magnetizável. Temos no corpo da guitarra uma bobina, que é uma bobina chamada a bobina de captação. E dentro dessa bobina há um ímã permanente. Então esse ímã ele está parado, de maneira que ele não gera nenhuma variação do fluxo magnético dentro dessa espira. Como é um ímã permanente, esse ímã permanente ele vai magnetizar essa parte da corda que está mais próxima do ímã. Ou seja, esse ímã permanente vai alinhar os domínios magnéticos dessa corda, de maneira que ela vai magnetizar e vai ter um norte e o sul. Como aqui é o norte, então aqui embaixo será o sul. Bom, se essa parte da corda se tornou um ímã, o que vai acontecer se essa pessoa ela tocar na corda? Então essa corda ela vai oscilar e pelo fato de ela oscilar vai fazer o quê? Vai alterar o campo magnético dessa corda aqui na bobina. Alterando o campo magnético vai gerar uma corrente induzida na mesma frequência de oscilação dessa corda. Então essa corrente induzida vai até um amplificador que vai amplificar o sinal elétrico que vai para um alto-falante e a pessoa vai escutar a frequência de oscilação dessa corda. Então perceba que o som de uma guitarra elétrica não é por um processo de ressonância acústica, Não, é um processo elétrico
que na base está a indução eletromagnética. Tudo bem? Então, até a próxima.